as jornalistas Thaís Freitas, da Rádio Bandeirantes, e Sheila Magalhães, da Rádio Band News FM. Candidato, cada gestor tem um perfil diferente. Então tem aquele que chega e quer mudar as estruturas, outro prefere deixar como estão para depois avaliar, tem aquele que prefere colocar secretários mais técnicos, outros mais políticos, tem aquele que é mais barriga no balcão, o outro já deixa o secretariado trabalhar com um pouco mais de liberdade e fica na cobrança. Eu queria saber qual é o seu perfil, se o senhor for eleito, o que São Paulo vai conhecer. Se eu for, não, né? Boa noite, meninas. Eu sou o próximo prefeito de São Paulo e falo isso com humildade de alguém que quer servir, sou um servo do povo, não acredito mais em políticos profissionais. Se realmente essa experiência política fosse levada em conta, a gente não estava com a cidade nesse caos que a gente encontra ela hoje. Sobre gestão, igual quando você que está em casa assistindo, obrigado aí pelo seu tempo, acho que é a coisa mais preciosa que você tem na vida e você está dedicando agora para ouvir sobre as eleições de São Paulo. Quando você ganha R$2.000, R$3.000, você não tem que rever alguns gastos? A prefeitura está com pouco dinheiro. Segundo todos estão falando, pela ineficiência, né? Porque são 120 bilhões ano que vem de orçamento e já está tudo comprometido por falta de eficiência. E aqui está o segredo. Eu não preciso ter um perfil de gestão para falar que eu vou fazer diferente ou não. A primeira coisa que tem que ter num governo é austeridade. O que é austeridade? A gente tem que saber separar custo e despesa. Custo é aquilo que eu invisto e tem retorno, e despesa é aquilo que eu fico pondo dinheiro do povo, o seu dinheiro. O dinheiro de 190 mil pessoas está na fila de cirurgia, 447 mil pessoas estão na fila de exame, 34 milhões de calçadas que precisam ser feitas, 34 milhões de metros. Você sabia, você que está assistindo, que se não tiver um gestor aí com esse recurso todo, esses milhões de metros quadrados de calçada representa 30% dos acidentes que a gente recebe nas UPAs hoje. Ou seja, são coisas tão básicas. E a gente está falando de São Paulo, a gente não está falando de uma cidade do interior com 50 mil pessoas, não. Nós estamos falando da poderosa São Paulo. Então, assim, o meu perfil, ele é muito simples. Ele é um perfil igual do pai de família. Vai ter que chegar e olhar o orçamento. O orçamento é 120 bi, onde que estão os problemas? Primeira coisa, 50% de todo o recurso de São Paulo é jogado fora, com morosidade, burocracia, ineficiência, companheirada, corrupção. Primeira coisa, só de trocar um governo por outro governo, esses esquemas todos já começam a cair. E se quiser perguntar, você acha que tem esquema? Acho não, tenho certeza que tem esquema. Você que é comerciante aí de algum distrito de São Paulo, são 32 subprefeituras, você sabe muito bem o que está acontecendo. Vários de vocês são extorquidos. Você começa a ver essa companheirada, esse movimento. Por que tem 12 partidos apoiando o Nunes? Por que tem esse tanto de gente preocupada em não perder essa prefeitura? Por que junta o presidente da República de um lado, loucamente precisando dessa prefeitura, né, que é o terceiro maior orçamento do Brasil? Por que eles querem um orçamento já que está tudo dedicado e tudo vinculado? A resposta é muito simples. Eu não sou a favor do Estado grande nem de Estado mínimo, sou a favor do Estado eficiente, da gente ser servo do povo de verdade. E assim como você faz as suas contas, eu também vou fazer as nossas, só tem uma diferença: você aumentar a receita do Estado sem arrancar seu couro. Você aumentar imposto, você vai ver o maior levante de receita na cidade de São Paulo sem levantar R$1 de imposto. Ele não vai fazer o que o Lula e o Haddad, que já foi prefeito aqui de São Paulo, estão fazendo. Então, assim, vou abrir para todos, que fique registrado isso aí. Nós somos um partido que não está dependendo de nenhum outro partido. Tinha alguns para vir, né? Eles queriam minha alma, eu não vou entregar minha alma para virar político profissional. Eu vim aqui, foi para servir. Estou de saco cheio, né, de ter uma cidade bagunçada desse jeito. Você que está assistindo, lembra que política não é político, tá? Política significa politeia, que vem do grego, organização de cidade. O que significa isso? A cidade não está organizada. Se ela tivesse, eu não ia ser candidato a prefeito por São Paulo. Então, assim, ó, o que vocês podem esperar de mim? Eficiência, pujança, alguém que de verdade não vai aceitar essas camaradagem, esses companheiros, esse tipo de gente não vai ter na prefeitura de São Paulo. Nem no primeiro escalão, nem na ponta. Nem uma capilarização com os mais de 100 mil servidores que tem nessa cidade de São Paulo. Candidato, esse aqui é o espaço da Band, né, para que os candidatos se apresentem aos eleitores e falem também de propostas concretas, para que todo mundo possa conhecer melhor quem disputa a prefeitura das capitais
no Brasil. Já que o senhor começou falando de dinheiro, queria perguntar para o senhor justamente sobre isso. Dois impostos hoje estão, digamos, nas mãos da prefeitura, não é? O ISS e o IPTU. O ISS daqui a pouco muda com reforma, mas por enquanto é uma deliberação municipal. O senhor fala de aumento de arrecadação sem aumentar impostos. Queria entender como é que o senhor vê esses dois setores de arrecadação e como aumentar a arrecadação sem mexer na carga tributária. Você que usou a palavra, desculpa, aumentar a arrecadação. Eu falei aumentar o ativo. A arrecadação do imposto hoje por políticos profissionais é só aumentando no seu lombo, é só fazendo você virar um burro de carga. No Brasil Império, a gente tinha 20% de imposto e as pessoas chamavam aquilo de o quinto dos infernos. Hoje a gente paga 43% de carga tributária, aqui em São Paulo tem impostômetro e lá está marcando 2 trilhões. E o que mudou na sua vida? Nada. Esses caras não têm freio, eles não sabem como fazer austeridade de verdade. O governo anterior, o governo federal fez isso, e aí foi mal interpretado, deixou o governo com caixa positiva e agora a gente está com rombo de 1 trilhão. A Petrobras, por exemplo, que ficou 4 anos no positivo, pela primeira vez voltou agora para o prejuízo, está com mais de 2 bi. O que é 2 bi para você que está assistindo o jornal? Você nem sabe, né? Você não sabe de onde sai esse tanto de dinheiro. Deixa eu contar um segredo para vocês, não existe dinheiro público. Para construir ativo, a primeira coisa que o prefeito tem que fazer, coisa que o atual não faz, é buscar verba em Brasília. E nem estou falando de presidência da República. Nós temos 70 deputados federais que têm emendas impositivas e eles levam a maioria dessas emendas para onde? Para o interior de São Paulo. A gente precisa dividir o louvor com eles, porque tem 12 milhões de pessoas na cidade. Uma forma de levantar a receita na cidade sem levantar imposto é fazer o quê? Trazer obras e dividir o louvor dessas obras com quem está trazendo a emenda. Quem vota junto com o governo, por exemplo, pode chegar em um mandato de 4 anos até 500 milhões de reais de emenda, pra você ter uma noção. Então, eu sou um cara bom de relacionamento e vou fazer com que esses deputados injetem esses dinheiros aqui. Uma outra forma é a gente usar a inteligência na prefeitura e construir empresas que são ativos de tecnologia. Nenhum prefeito do Brasil fez isso até hoje, eu vou ser o primeiro prefeito a fazer isso para o povo. O que é? Imagina a prefeitura de São Paulo criando um aplicativo. Esse aplicativo ele gera valor e depois a gente vende esse aplicativo. A gente não vendeu nenhuma riqueza natural da cidade, a gente não vendeu nada que é natural do estado, mas é tecnológico. Talvez vocês não sabem, o futuro da política brasileira, com a minha entrada, a gente vai começar a investir em equity. No mundo empresarial, para vocês entenderem, a gente constrói um ativo de uma empresa e vende ela 25, 30, 50 vezes mais o valor que a gente investiu. O que significa isso? Você imagina o Estado usando o poder de imposição que ele tem. Vou falar de modo claro para você que está assistindo. Sabe o aplicativo do Uber, que é de fora? A gente fica mandando dinheiro para fora, sendo que a gente pode pôr o nosso próprio aplicativo, cobrar mais barato das pessoas que são da nossa cidade, gerar um ativo com isso e depois colocar uma regulamentação que só pode operar naquele percentual. E depois a gente vende para a empresa privada. A gente vende por alguns bilhões e faz o que com esse dinheiro? Coloca ele dentro do caixa da prefeitura. Só que as pessoas na gestão pública, elas odeiam esse tipo de ideia. Por quê? Porque elas vão parar de ter que arrancar do lombo das pessoas. É a primeira vez que você que é de São Paulo está ouvindo um político. Eu sou uma política nova, um político moderno. E eu quero que você entenda uma coisa. Dá para fazer isso. Dá para parar com guerra com o governo federal. Depois que acaba a eleição, na eleição você fala o que você quiser. Acabou a eleição, você chega no presidente da República e fala, preciso da sua ajuda. Nós temos um presidente da República, que também é de São Paulo. Ele passou a vida dele inteira aqui e eu vou pedir ajuda para ele. E vai ter ligações minhas por 208 vezes no mandato para ele. 208 semanas, para você saber, é o mandato inteiro, que dá 1.460 dias. Você vai me ver trabalhando o tempo inteiro para aumentar a receita sem cobrar R$1 de imposto a mais. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos equilibrar essas contas, nós vamos servir vocês como nenhum outro político serviu e vai ter um fator. Pela primeira vez na cidade de São Paulo, você vai ver alguém baixando imposto. Essa máfia de multa que tem nessa cidade é um absurdo. Tem coisas que a gente vai pôr para resolver, quando eles perguntarem sobre trânsito, que quando eu provar para vocês que dá para resolver, vamos parar com esse pedágio. Sabe por quê? Pedágio. Ah, mas isso é do governo do estado. Nada que um prefeito bem intencionado não coloque pressão vai funcionar. Vai funcionar sim. Agora, por que tem rodízio de placa aqui em São Paulo? Rico tem 2 carros, você que é pobre tem só uma. Por que é desse jeito? Porque é ineficiente em tudo. Quando falar de trânsito, eu vou te mostrar soluções para a gente resolver isso. Então vamos falar de trânsito agora, candidato, porque a gente sabe, em São Paulo, 40% das pessoas demoram mais de 1 hora para fazer o trajeto entre a sua casa e o trabalho. A média nacional é de 10% aproximadamente. Então perde-se muito tempo aqui na cidade. Qual a sua estratégia para a redução do tempo de deslocamento das pessoas? Em uma das sabatinas, o senhor chegou a defender o pedágio urbano.
O senhor reviu essa ideia? O senhor defende ainda o pedágio urbano? Como funcionaria? Esse pedágio seria o que já tem, né? De quem é de fora, no modelo europeu, ao invés de pagar um valor, quem usar menos. Ou quem usar mais, pagar pelo tempo, até da entrada até a saída de Isso nas estradas, mas o senhor chegou a falar de um pedágio dentro da cidade? Na verdade, não. Foi desse mês, de entrada. Tem 10 rodovias que cercam a cidade. E essas 10 rodovias, elas precisam ser revistas. E até propus o Bolsão e lá vai, então, as propostas em relação a isso. Acho que não é viável. Fui convencido pelos especialistas que não faz sentido isso dentro da cidade, só fora. Mas ele seria cobrado numa área não vai ser, central? porque isso não é uma proposta. Já foi descartado. É porque não faz sentido. A gente tem soluções mais baratas e mais lógicas para as pessoas. Primeira delas, tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Precisamos de criar 10 bolsões ou mais, de 15 mil a 50 mil vagas nesses bolsões. Inclusive, já escolhi algumas áreas que nós vamos desapropriar. Por que isso? Porque São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Quando junta a metrópole com esses mais de 20 municípios, na verdade, salvo engano, 38 municípios, a gente fica com 20 milhões de pessoas. Essas outras metrópoles juntas, a gente tem 30 milhões de pessoas. A maior, fora a cidade asiática, São Paulo é a maior do mundo, para você ter uma noção. O que acontece? Imagina uma pessoa que vem do interior para entrar dentro da cidade, trazendo poluição, diminuindo a velocidade do trânsito, e com uma pessoa só dentro do carro. O que a gente tem que fazer? Colocar isso nos bolsões, usar ônibus para se deslocar de lá. Inclusive, nós vamos trazer uma inovação aqui para a cidade de São Paulo, que é o teleférico. Esse teleférico é para deslocar desses bolsões até a próxima estação, para interligar a rede de transporte público. E também, esses bolsões, a gente vai transformar eles em eventos. São Paulo hoje, a maior parte do turismo de São Paulo são 100 mil eventos por ano. Então, a nossa pegada é mais negócio. Ninguém está vindo aqui porque o turismo é difundido. Isso não tem isso aqui, não. Ninguém vem aqui por causa de turismo, vem por causa de negócio. Então, a gente vai capilarizar esses bolsões para fazer grandes eventos em todas as entradas da cidade de São Paulo. Segunda coisa no trânsito, fazer como nos Estados Unidos. Ao invés de criar alguma solução de infraestrutura poderosa, a gente vai liberar virar à direita no vermelho. É assim que funciona nos Estados Unidos. Quando tem uma fila de carro e aí você quer virar à direita, que chama giro de quadra, você pode usar o vermelho como pare. Isso é um processo educacional que leva um ano, as pessoas têm que reaprender a usar o trânsito, isso não vai gastar R$1 de infraestrutura. Terceiro ponto que a gente vai usar no trânsito de São Paulo. A gente vai, nas marginais, a gente vai criar via expressa, controlada por câmera e os carros que têm 2 ou mais pessoas, elas podem trafegar em alta velocidade nessa via expressa. Próximo assunto, que é um assunto determinante, tem o nosso rodoanel, que é o Mário Covas, 177 quilômetros, tem 44 quilômetros que estão inutilizados, gastamos 5 bilhões como povo e até hoje não terminou.